Olá, olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Gabriel Zayed, do canal do Estuda Mais, e vamos começar por aqui a resolução de mais um exercício de química. Mas antes, não esqueça de se inscrever aqui no nosso canal no YouTube e de deixar um like neste vídeo caso você goste do nosso conteúdo. Bom, vamos resolver essa questão que diz o seguinte: para a determinação da pureza do sal sulfato de potássio, com 0,500 gramas de amostra, foram tratadas com excesso de solução de cloreto de bário. O precipitado obtido foi lavado, seco e calcinado a 500 graus, até o peso constante. A massa final do precipitado foi de 0,466 gramas. A pureza da amostra, em termos de sulfato de potássio, ela é de aproximadamente. Aí temos aqui alguns dados, né? As massas molares do sulfato de potássio, do KCl, né, que é o cloreto de potássio, do sulfato de bário, e as porcentagens aqui para a gente encontrar a pureza dessa amostra. Bom, vamos ter que fazer o seguinte nesse exercício. Pelo menos a gente não precisa calcular massas molares, né, os dados já deram aqui para a gente. Nós vamos montar a equação química que foi descrita no exercício. Ó, para a determinação de pureza de um sal, sulfato de potássio. Então, a gente vai começar com o K2SO4. Esse é o sulfato de potássio. Da amostra foram tratados com excesso de solução de cloreto de bário. O cloreto de bário vai ser o BaCl2. Lembrando que cloro, na forma de cloreto, ele tem uma carga menos 1. E o bário, que é da família 2A da tabela periódica, tem uma carga 2+. Juntando os dois, você vai inverter essas cargas e aí você vai ter o BaCl2. Tá? Aqui, ó, no caso do sulfato de potássio, o K, potássio da família 1A da tabela periódica, ele tem uma carga mais 1. O sulfato, ele vem, por exemplo, do ácido sulfúrico, H2SO4. O H2SO4, quando ele tem uma ionização, né, em meio aquoso, ele vai liberar o H+, duas vezes, mais SO4, 2 menos. Lembrando que na nomenclatura, né, em química inorgânica, quando a gente tem um ácido e esse ácido acaba com ico, né, que é o caso do ácido sulfúrico, o ico vira ato, né? Então aqui o sulfúrico vai virar um sulfato. Então a gente tem aqui, ó, o sulfato. Então, aqui na nossa nomenclatura, o sulfato é sempre SO4 2-, que junto com o potássio, ó, o SO4 2-, nós vamos precisar de 2 potássios mais 1 para 1 SO4. Então, por isso ficou K2SO4. Tá? Isso aqui, para montar essas equações, você precisa sempre lembrar das nomenclaturas de química inorgânica, do NOx que você tem dos elementos químicos, pois é assim que você consegue montar a partir dos nomes, as fórmulas que estão descritas, tá? Vou apagar isso aqui, mas é bom vocês irem percebendo isso. Pô, se eu tenho um exercício que ele fala de nomenclatura, mas eu não sei montar essas fórmulas. É porque o seu problema está lá na nomenclatura da inorgânica, tá? Então, continuando. Ele falou que ele tem excesso de solução de cloreto de bário, ou seja, eu não preciso fazer regra de 3 para ver quem é reagente limitante e excesso, tá? Porque esse cara aqui, ele já é o excesso. Eu não vou utilizar ele numa regra de 3, tá? Ele vai produzir, e aí quem que é o produto, né? Ele fala que é excesso de cloreto de bário e ele fala assim, ó, o precipitado obtido foi lavado. Ele não diz quem que é. Seco e calcinado a 500 graus Celsius até o peso constante. A massa final do precipitado foi 0,466 gramas. Então é o seguinte, aqui ó, são duas substâncias compostas. A reação que elas vão formar é uma reação de dupla troca. Quem está no meio aqui você vai juntar, né? Então vai ficar o Ba, que tem carga mais 2, com SO4, carga menos 2, então é 1 para 1, mais o cloro vai se juntar, né? O cloreto aqui vai se juntar com o potássio, é um cloreto para um potássio, para um K+. E aí você vai ter o KCl. Como eu tinha 2 cloretos e tinha 2 potássios, então você vai ter 2 mols de KCl. E pronto, a equação está montada. Tá, professor, mas e aí? Como é que eu vou saber quem é o precipitado? Bom, precipitado
numa solução é aquele que não se dissolve em meio aquoso. Desses sais, você tem que conhecer solubilidade. Ó. Os sulfatos, o sulfato aqui de bário, eles não são solúveis em meio aquoso. Então, ele é insolúvel. Por ser insolúvel ou pouco solúvel, tá bem pouco solúvel, aí você vai falar que ele é o precipitado. Precipitado. Já o KCl, né, o cloreto de potássio, ele é solúvel. Se ele é solúvel, ele vai ficar em solução. Tá? Então, você tem um recipiente. Aí nesse recipiente são formados dois produtos, os dois são sais. O que é solúvel, ele vai ficar assim, ó, K mais Cl menos. O que é insolúvel, ou ele vai formar um precipitado aqui em cima, tá? Um sólido que vai ficar aqui em cima, ou ele pode formar um precipitado e ficar abaixo aqui, tá? Isso aí vai depender também da densidade desse precipitado em relação à solução. Mas é formado um precipitado, um sólido que não vai se dissolver, tá? Então, eu vou colocar ele aqui em cima, tá? Só pelo meu desenho, mas vai ficar assim, ó. Então, eu tenho o BaSO4. Pode ser que ele fique embaixo, tá? Não analisei a densidade dele, não. O importante é que você saiba que ele vai ficar como forma sólida. Só que o que o exercício fala? Depois você vai pegar esse precipitado aqui, ó, que foi formado, ó, o precipitado obtido foi lavado. Então você vai tirar ele aqui dessa solução, vai lavar o precipitado, tá? Seco e calcinado a 500 graus Celsius. Ou seja, a gente está tirando as impurezas que a gente tem do sulfato de bário até o peso constante. Quando ele chega num peso constante, não tem mais água nele, né? Saiu toda a água que podia estar hidratando ele nessa calcinação. A massa final do precipitado foi essa. E aí o que a gente quer saber é qual é a pureza que a gente tinha da amostra inicial, ou seja, da amostra de K2SO4, de sulfato de potássio, tá? E isso a gente vai saber porque a gente tinha uma massa de sulfato de potássio que a gente vai utilizar ela como um padrão para a gente poder fazer essa reação química. Aqui é um tipo de exercício clássico de estequiometria, né? De pureza. O que você vai fazer? Vou só apagar isso aqui, ó, e vamos fazer os nossos cálculos. Bom, vamos pegar aqui a massa molar que a gente tem do sulfato de potássio. Lembrando que a equação química já foi balanceada, tá? Quando eu coloquei esse 2 aqui, eu estava montando os produtos, eu já fui meio que balanceando. Então, aqui eu tenho 1 mol de sulfato de potássio para 1 mol de cloreto, para 1 mol de sulfato de bário e 2 mol de KCl. Então, eu tenho aqui, ó, o K2SO4, a massa molar que a gente tem dele, ela é de 174 gramas por mol. Com 174 gramas de K2SO4, a gente vai produzir qual massa de sulfato de bário? Uma massa para 1 mol é de 233 gramas. 233 gramas de BaSO4. Lembrando que se aqui tivesse 2 mols, eu colocaria o dobro dessa massa, tá? 466. E assim por diante. Só que, inicialmente, a gente tinha uma massa de 0,5 gramas aqui. Com 0,5 gramas de K2SO4, qual vai ser a massa em gramas que a gente vai ter de BaSO4? Aqui a gente poderia pensar em fazer aquela jogadinha, né? Daqui para cá, ó, o que acontece? De 174 para a gente chegar em 0,5. Ou, se você pensar, 174 dividido por 0,5, né? É a mesma coisa de você pegar esse valor e multiplicar por 2, que seria 348. Então, aqui, 233, para você chegar em x, é só você dividir esse valor que você tem, 233, dividido pelo 348. Se você fizer isso aqui, ó, por 348, você já chega no resultado da conta. Só que você pode fazer também aí pela regra de 3 tradicional, tá? Sempre observe se é fácil fazer isso. Aqui, ó, 233 dividido por 348, não é difícil, mas também assim, não vai economizar tanto o caminho assim, não é um número tão simples. É bom analisar, mas não é um valor tão simples, tá? Então, a gente pode fazer normal, ó. 0,5 vezes 233, multiplicar por meio é a mesma coisa do que dividir por 2, né?
Então, você vai ter que pensar 233 dividido por 2. X vezes 174. Bom, x vezes 174 vai dar 174x. 233 pela metade, né, vai dar 116,5. O 174 está multiplicando, vai passar dividindo. X vai ser 116,5 dividido por 174. Aqui você pode jogar a vírgula, né, uma casinha para a esquerda na hora de fazer a divisão. Então, vou fazer aqui, ó, 116,5 dividido por 174. Bom, você vai ter que jogar a vírgula uma casa para a esquerda, não, desculpa, para a direita. E aí você vai ter 1.165 dividido por 174. Para compensar o fato de você ter aumentado esse valor, você vai adicionar um zero e uma vírgula aqui, tá? 116,5 era um valor menor que a gente tinha com relação ao 174, por isso que a gente fez essa jogadinha e adicionar o zero vírgula aqui, tá? E aí, continuando essa divisão, você vai pegar o 174 e multiplicar por algum valor que chegue próximo de 1.165. Esse valor acho que vai ser 6. Ó, 174 vezes 6. A gente vai ter 6 multiplicado por 4, que vai ser 24. Sobe 2, desce 4. 7 multiplicado por 6, que é igual a 42. Vai dar 44 com aqueles dois lá de cima. 6 com mais 4 vai dar 10, ó, 1044. Vamos colocar aqui 1044, fazer essa subtração, e aqui o 6, né? 5 menos 4 é 1, 6 menos 4 é 2, 1 menos 0 é 1, 1 menos 1 é 0. Deu 121, vamos adicionar um 0 aqui, e essa vírgula já compensa a adição do 0. De novo, 174 por 6 vai dar aqui 1044, é o mais próximo que a gente vai ter. Porque se você pegasse o 174 e multiplicasse por 7, ia dar 1218, ia passar bem por pouquinho, tá? Então, fazer mais uma subtração aqui. Mas você, no resultado, ó, como são questões fechadas e são valores bem distantes, você pode usar um valor aproximado aqui, ó. Duas casas depois da vírgula já é o suficiente para a gente, ó. X é igual a 0,66 gramas, que a gente vai ter de quem? De BaSO4, era o seu X, de sulfato de bário. BaSO4. Então, achamos aqui a massa que a gente tem do sulfato de bário, só que essa massa aqui não é a massa que foi encontrada. Ó. Quando ele falou que o precipitado foi lavado, seco, calcinado, a 500 graus Celsius até o peso constante, a massa final do precipitado foi 0,466. Essa massa é a massa esperada se todos os 0,5 gramas de K2SO4 fossem K2SO4. Mas como existe impureza, você vai falar o seguinte: 0,66 gramas de BaSO4 era esperado se a gente tivesse um rendimento ali, ou se a gente tivesse o nosso reagente puro. Então, isso daqui seria o 100%. Só que você tem, na verdade, 0,466. Aqui era interessante, né, que tivesse 3 algarismos também. Tá? Se você continuasse a conta um pouquinho, ó, porque embaixo está com 3, né? Então, se a gente continuasse um pouquinho, aí fica mais próximo do resultado. Daria um 9 aqui, ó, no final, tá? Então, a gente vai ter aqui, ó, 0,669, vou já colocar o 9 aqui também, gramas de BaSO4 seria 100%. Mas como a gente tem 0,466 gramas de sulfato de bário, qual vai ser a porcentagem que a gente vai ter de pureza aí desse nosso reagente? Aí, fazer uma regrinha de 3. O 0,466 por 100 vai dar 46,6. Então, fica 46,6. Do outro lado, ia ficar esse valor vezes x, só que esse valor aqui, 0,669, vai passar dividindo, né? Então, você vai ter isso aqui, ó. X é igual a 46,6 dividido por 0,669.
esse valor vai dar aproximadamente igual a 70. Então, vou marcar aqui, ó, 70%. Então, isso aqui é a pureza que a gente tem do nosso reagente, tá bom? Voltando aqui na questão, nas afirmações, ó, a pureza da amostra, que é o reagente, em termos de sulfato de potássio, é aproximadamente 70%. Bom, terminamos aqui a resolução de mais um exercício de química. Eu espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Espero que tenham compreendido passo a passo a resolução dessa questão. E se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar um like aqui e de compartilhar o link desta aula em suas redes sociais para que seus amigos também possam conhecer o canal do Estuda Mais. Forte abraço e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!